Meu nome é Lara Mendes. Tenho 32 anos e 3 semanas antes do casamento do meu irmão, ele me enviou por e-mail um documento intitulado 5 condições para sua presença. Achei que era brincadeira até abrir o anexo e ver uma lista numerada. No final, ele havia escrito: complete-as e talvez você seja digna de ficar ao nosso lado. Nossos pais estavam em cópia. Nenhum deles me defendeu. Minha mãe respondeu com um emoji de coração e: por favor, não torne isso difícil. Meu irmão exigiu dinheiro, um pedido de desculpas, uma herança de família e minha assinatura em um documento legal que eu nunca havia concordado em assinar. Ele também esperava que eu ficasse sentada quieta no casamento dele, enquanto ele se apresentava como o filho generoso e bem-sucedido que nossa família sempre fingiu que ele era. Li a lista 2 vezes, ri, fechei o laptop e reservei um voo para Bali. Antes de sair, enviei um presente de casamento dentro de uma caixa de madeira de nogueira polida. Meu irmão acreditou que continha a contribuição que ele havia exigido, por isso organizou para abri-la durante a recepção na frente da noiva dele, dos pais ricos dela, de nossos parentes e de quase 200 convidados. Quando ele levantou a tampa e viu a primeira página, seu rosto ficou branco. Então sua nova esposa pegou o documento das mãos trêmulas dele e leu a frase que ele havia passado 6 meses tentando esconder. Antes de contar o que ele disse e o que aconteceu depois que eu fui embora, me diga, que horas são aí onde você está? De onde você está assistindo? E como está o tempo aí? Combina com seu humor hoje? Estou curiosa para ver até onde esta história vai viajar. O nome do meu irmão era Rafael, e durante a maior parte da minha vida, minha família tratava os erros dele como desastres que ninguém podia evitar, e meus sacrifícios como obrigações que eu devia aceitar sem reclamar. Rafael tinha 35 anos, charmoso sempre que precisava de algo, arrependido apenas quando as consequências se aproximavam, e sempre cercado de pessoas explicando por que sua última falha não era inteiramente culpa dele. Nossos pais, Marta e Carlos, o chamavam de ambicioso. Eu o chamava de imprudente com o dinheiro dos outros. Aprendi esse padrão aos 17 anos. Rafael pegou a picape do nosso pai depois de beber em uma festa de formatura, bateu de ré na parede de pedra de um vizinho, abandonou o carro 3 quadras adiante e me ligou às 2 da manhã. Ele chorou dizendo que papai o expulsaria de casa e a pressão arterial da mamãe subiria se ela descobrisse a verdade. Eu o ajudei a trazer a picape de volta e deixei nossos pais acreditarem que eu havia pegado o carro. Perdi meus privilégios de dirigir por 6 meses e trabalhei nos fins de semana para pagar os reparos. Rafael prometeu me reembolsar. Nunca fez isso. Anos depois, ele largou a faculdade comunitária e decidiu abrir um restaurante em Campinas. Nossos pais disseram que recusar ajuda destruiria a confiança dele. Eu havia construído uma carreira estável como gerente de compliance em uma empresa de investimentos em São Paulo. Por isso, todos presumiram que eu podia bancá-lo. Emprestei a ele R$420 mil sob um acordo de reembolso por escrito. Ele pagou por 4 meses, perdeu os próximos 3 pagamentos e, eventualmente, ignorou todas as mensagens sobre a dívida. O restaurante fechou após 14 meses. Rafael culpou o proprietário, o chefe, os custos de suprimentos, as avaliações online e o escritório de licenças. Nunca culpou o carro de luxo arrendado pela empresa, nem as festas particulares que ele organizava sem cobrar dos amigos. Nossos pais me pediram para perdoar a dívida porque ele estava recomeçando. Recusei, mas não o processei. Essa foi minha concessão para preservar a paz familiar, embora a paz sempre significasse que Rafael ficava confortável enquanto eu engolia o prejuízo. A noiva dele, Isabela Ferreira, entrou na família 2 anos depois. Isabela era refinada, inteligente e vinha de uma família que possuía uma rede bem-sucedida de empresas de construção comercial em São Paulo. Ela trabalhava com estratégia de marca e parecia genuinamente gentil, mas Rafael controlava cuidadosamente o que ela sabia sobre suas finanças. Segundo ele, o restaurante falido havia sido um pequeno revés. Nossos pais eram ricos e eu havia financiado voluntariamente seus projetos porque éramos sócios nos negócios. Nada disso era verdade. Quando Rafael e Isabela anunciaram o noivado, o casamento cresceu de uma pequena cerimônia em um vinhedo para um fim de semana de luxo no Vale dos Vinhedos.
Havia convites personalizados, flores importadas, quarteto de cordas, transporte privativo e uma recepção em uma fazenda restaurada. Sempre que nossa mãe descrevia os preparativos, falava como se Rafael os tivesse financiado pessoalmente. Eu sabia que os pais de Isabela estavam pagando a maior parte do casamento, mas Rafael repetidamente afirmava que estava cobrindo a parte dele. 2 meses antes da cerimônia, ele me pediu casualmente 100 mil. Recusei. Ele sorriu e disse que entendia. 3 semanas depois, o e-mail chegou. A primeira condição exigia que eu transferisse 150 mil para uma conta do casamento em até 72 horas, como minha justa contribuição familiar. A segunda exigia que eu assinasse uma quitação perdoando permanentemente o empréstimo de 420 mil do restaurante. A terceira ordenava que eu entregasse a pulseira de safira da nossa falecida avó para Isabela no jantar de ensaio, porque Rafael já a havia prometido como herança de casamento. A pulseira havia sido deixada especificamente para mim. A quarta condição dizia que eu tinha que usar um vestido bege escolhido pela estilista do casamento, comparecer sem acompanhante, entregar meu celular durante a cerimônia e sentar perto da entrada de serviço, porque Rafael temia que eu criasse conversas desconfortáveis com os parentes de Isabela. A quinta exigia que eu lesse um pedido de desculpas preparado admitindo que meu ciúme havia prejudicado a confiança de Rafael, declarando a dívida do restaurante um mal-entendido e elogiando-o por se tornar o homem que nossa família sempre acreditou que ele poderia ser. Abaixo da lista, Rafael escreveu: "Não haverá negociação. Este é o fim de semana mais importante da minha vida e não permitirei que sua amargura o contamine." Papai respondeu 11 minutos depois: "Seu irmão merece um fim de semana sem conflitos." Mamãe acrescentou: "Faça essas 5 coisas e finalmente poderemos seguir em frente como uma família." Fiquei olhando para as mensagens até minhas mãos pararem de tremer. Então abri o termo de quitação anexado. Ele fazia mais do que apagar a dívida de Rafael. Enterrada na página 4, havia uma cláusula afirmando que eu reconhecia e aprovava todos os compromissos financeiros anteriores feitos em nome do projeto do casamento da família Mendes. A linguagem era deliberadamente ampla. Rafael não estava simplesmente pedindo que eu perdoasse o passado. Ele estava tentando me tornar legalmente responsável por algo que eu ainda não havia descoberto. Encaminhei tudo para minha melhor amiga, Mia Torres, com uma frase: "Me diga que não estou imaginando o quão errado isso parece." Ela ligou imediatamente. Mia me conhecia desde a faculdade e nunca confundia silêncio com bondade. Quando chegou a cláusula sobre compromissos financeiros anteriores, seu tom mudou. Ela trabalhava em contabilidade corporativa e entendia como a linguagem vaga dentro de uma quitação legal podia ser perigosa. Ela me disse para não assinar, não responder e não avisar Rafael que eu estava desconfiada. Então perguntou se eu havia checado meu relatório de crédito recentemente. Eu não havia. Fiz login nos 3 birôs de crédito enquanto ela permanecia na linha. Minha hipoteca e cartões de crédito pareciam normais. Então notei uma consulta comercial de um credor que eu nunca havia contatado. Tinha sido feita 6 meses antes sob uma LLC chamada Evento Cedro e Pedra. Pesquisei no registro de empresas de São Paulo. Rafael estava listado como sócio-gerente. Meu nome não aparecia publicamente, mas o endereço ligado à consulta era meu antigo apartamento, um lugar que Rafael havia visitado muitas vezes. Mia me disse para ligar para um advogado. Contatei Priya Shah, a advogada que havia preparado o acordo do empréstimo do restaurante. Priya me instruiu a enviar todos os documentos e evitar falar com minha família. Com minha autorização, ela contatou o departamento de fraudes do credor. Eles confirmaram que uma linha de crédito empresarial havia sido emitida comigo listada como fiadora pessoal, ou Limit Original Era R$500. Depois havia aumentado para R$588 mil. Quase tudo havia sido gasto. Priya organizou uma reunião de vídeo de emergência. A solicitação parecia conter uma cópia digitalizada da minha assinatura, documentos fiscais que eu havia dado a Rafael para o empréstimo do restaurante e uma declaração afirmando que eu possuía 30% dos eventos Cedro e Pedra. Eu nunca tinha ouvido falar da empresa até aquele dia. O histórico de transações mostrava pagamentos para a fazenda no Vale dos Vinhedos, um designer floral, uma empresa de transporte,
uma joalheria e a agência que construiu o site do casamento de Rafael e Isabela. Também havia pagamentos para o cartão de crédito pessoal de Rafael e o leasing do Porsche dele. A quitação que ele exigia poderia permitir que ele argumentasse que eu havia aprovado aquelas despesas. Minha assinatura não apagaria a fraude, mas poderia complicar a investigação e lhe dar tempo. De repente, todas as 5 condições fizeram sentido. Os R$ 150 mil cobririam a conta do casamento no vermelho. Perdoar a dívida antiga eliminaria minha maior reivindicação contra ele. A pulseira sustentaria a imagem de família rica que ele havia vendido para Isabela. O acento humilhante e a aparência controlada me manteriam visível, mas silenciosa. O pedido de desculpas criaria testemunhas que me ouviram chamar nosso conflito financeiro de mal-entendido. Rafael havia projetado um fim de semana no qual eu ajudaria a validar suas mentiras. Enquanto Priya falava, outra mensagem apareceu. Sei que você abriu o e-mail. Mamãe já está estressada. Então não a puna com um dos seus silêncios dramáticos. Assine tudo hoje à noite e transfira o dinheiro amanhã. Se recusar, vou garantir que todos saibam que você tentou sabotar meu casamento porque ninguém nunca te escolheu. Aquela frase deveria ter doído. Em vez disso, esclareceu tudo. Rafael dependia da vergonha. Ele sabia que eu odiava conflitos públicos e que nossos pais podiam me controlar chamando limites de egoísmo. Ele esperava que eu protestasse em particular e eventualmente me rendesse. Tirei um print e enviei para a Priya. Na manhã seguinte, congelei meu crédito, mudei todas as senhas financeiras, notifiquei o departamento jurídico do meu empregador e registrei um boletim de ocorrência por roubo de identidade. Priya ajudou a preparar uma contestação para o credor e um boletim de ocorrência por falsificação suspeita. Rafael esperava uma discussão emocional. Eu estava construindo evidências. Mamãe ligou 6 vezes. Suas mensagens passaram de doçura para raiva. Primeiro, ela alegou que as condições de Rafael eram necessárias porque eu havia sido fria com ele. Depois disse que famílias não deviam fazer contabilidade financeira. Mais tarde, avisou que minha ausência humilharia nossos pais na frente dos Ferreira. Seu último voicemail perguntava como ela havia criado uma filha capaz de destruir a felicidade do irmão. Quase liguei de volta. Meu velho instinto era explicar, acalmá-la e aceitar culpa suficiente para restaurar a paz. Em vez disso, ouvi novamente a mensagem de Rafael. Nossos pais haviam afiado aquela arma toda vez que me pediam para sacrificar algo para que ele não enfrentasse consequências. Naquela noite, Mia veio com comida e me encontrou sentada ao lado de uma mala aberta. Anos antes, eu havia planejado uma viagem para Bali após uma promoção, mas o restaurante de Rafael havia atrasado a folha de pagamento. Usei minhas economias de férias para cobrir os últimos pagamentos dos funcionários dele e disse a mim mesma que viajaria depois. Nunca viajei. Mia olhou para a mala. Você vai mesmo? Abri o laptop, selecionei um voo saindo 2 dias antes do jantar de ensaio e cliquei em comprar. Sim, eu disse. Mas primeiro, vou mandar exatamente o que ele pediu. Não quis dizer que mandaria o dinheiro, perdoaria o empréstimo ou entregaria a pulseira. Rafael havia exigido um presente de casamento grande o suficiente para provar minha lealdade, e eu havia encontrado algo mais valioso que dinheiro, a verdade sobre o que ele havia feito. Priya me alertou para não transformar um caso ativo de fraude em um espetáculo público de vingança imprudente. Concordei. Eu não entraria em contato com a imprensa, publicaria acusações, nem distribuiria registros privados. Tudo dentro do presente seria um documento assinado por Rafael, uma mensagem enviada por ele ou um aviso legal relevante para as pessoas que ele havia enganado. Rafael já havia anunciado no grupo de chat do casamento que sua irmã, bem-sucedida no setor financeiro, presentearia o casal com uma grande contribuição familiar. Ele descreveu como o investimento da família Mendes em nosso futuro e agendou uma apresentação de presente entre o jantar e o corte do bolo. Ele esperava aplausos. Encomendei uma caixa de documentos de Nogueira com uma placa de latão gravada para o futuro que você construiu. Dentro, coloquei uma pasta preta. A primeira página era uma carta endereçada a Rafael. A segunda era minha declaração de roubo de identidade, negando autorização da linha de crédito dos eventos Cedro e Pedra. A terceira era o documento de fiadora, mostrando a assinatura falsificada e a declaração falsa de propriedade.
A quarta era o aviso de que seu empréstimo não pago do restaurante havia sido encaminhado para a cobrança. A quinta ordenava que ele não deletasse registros financeiros, mensagens, e-mails ou arquivos comerciais relacionados aos eventos Cedro e Pedra. Abaixo desses papéis havia um envelope lacrado endereçado a Isabela. O nome dela aparecia em vários contratos de fornecedores e ela tinha o direito de saber como o casamento havia sido financiado. O envelope dela continha as mensagens de Rafael exigindo aprovação retroativa, junto com uma carta curta, explicando que eu nunca havia concordado em financiar o casamento, apagar sua dívida ou entregar minha pulseira. Um drive criptografado preparado por Priya continha documentos que Isabela e o advogado dela poderiam verificar. O objeto final era a pulseira de safira. Coloquei-a em sua caixa original de veludo, ao lado de uma cópia do testamento da nossa avó, provando que pertencia a mim. Um bilhete para Isabela dizia: Rafael prometeu a você algo que não lhe pertencia. Estou mostrando para que você entenda a diferença entre um presente e uma propriedade tomada por pressão. A pulseira voltará para mim depois que você ler isto. O entregador esperaria pela confirmação e depois entregaria a joia no escritório de Priya. Dentro da tampa, fixei um último cartão. Você me pediu para consertar as coisas. Eu consertei. Antes de enviar a caixa, respondi a Rafael: recebi suas condições. Não comparecerei ao casamento, nem cumprirei qualquer exigência para a admissão. Um convite de casamento não cria uma dívida, apaga um empréstimo existente, transfere propriedade herdada, nem dá permissão a ninguém para me humilhar. Um presente será entregue durante a recepção. Depois disso, toda a comunicação financeira deve passar pelo meu advogado. A resposta dele chegou 2 minutos depois. Pare de fingir. Você vem. Depois ele ligou 3 vezes. Recusei todas as chamadas. Seu voicemail dizia: Lara, isso não é uma de suas negociações de escritório. Você não tem o direito de me constranger. Mamãe e papai já contaram para todo mundo que você vai. O pai de Isabela acha que sua contribuição chega esta semana. Ajuste sua atitude e me ligue. Isso revelou outra mentira. Rafael havia dito ao pai de Isabela que o dinheiro estava garantido. Priya enviou um aviso legal limitado ao advogado da empresa dos Ferreira, afirmando que eu contestava todas as obrigações financeiras ligadas aos eventos Cedro e Pedra. Rafael ainda não sabia. Papai apareceu no meu apartamento na noite antes do meu voo. Cruzou os braços e me disse que eu tinha 24 horas para parar de agir como vítima. Perguntei se ele havia lido as 5 condições. Ele disse que os detalhes não importavam porque casamentos eram estressantes. Perguntei se ele sabia que Rafael havia prometido 150 mil do meu dinheiro ao pai de Isabela. Papai desviou o olhar. Isso foi suficiente. Ele disse que Rafael precisava do dinheiro porque os Ferreira esperavam que nossa família participasse. Lembrei-o do 420 mil não pago. Você ganha mais que ele, papai respondeu. Por que precisa tanto assim? Eu havia ouvido versões daquela pergunta por anos. Por que eu precisava do meu dinheiro? Fins de semana, reputação, herança ou direito de dizer não. As necessidades de Rafael sempre eram urgentes. As minhas exigiam justificativa. Abri a porta e mandei ele sair. Ele avisou que faltar ao casamento dividiria a família permanentemente. A família se divide toda vez que vocês o protegem do que ele fez, respondi. Só não estou mais do lado que é sacrificado. Na manhã seguinte, Mia me levou ao aeroporto. Parentes já estavam mandando mensagens porque Rafael alegava que eu havia sofrido uma emergência de trabalho. Ele havia começado a reescrever minha ausência antes mesmo de eu sair. Desativei as notificações, conferi meu passaporte e vi minha mala desaparecer na esteira. Pela primeira vez, não senti que estava fugindo. Senti que havia parado de permitir que todos me empurrassem para trás. Bali não apagou meu medo. Durante o voo, repetidamente quis checar o celular, ligar para a mamãe ou perguntar a Priya se eu havia ido longe demais. Imaginei a história familiar se formando sem mim. Rafael era o noivo nervoso. Nossos pais eram vítimas inocentes. E eu era a irmã amarga que escolheu férias em vez da família. Aquela história existia porque eu a havia protegido por anos. Quando aterrissei em Denpasar, o casamento estava há 2 dias. Check-in em um pequeno resort perto de Ubud e ouvi 23 voicemails. A maioria era de mamãe. Ela disse que Isabela estava fazendo perguntas sobre a contribuição familiar
e Rafael havia se tornado impossível de acalmar. Implorou que eu ligasse antes que ele dissesse algo que não pudesse retirar. A primeira mensagem de Rafael soava controlada. A conta do casamento precisa da transferência até o meio-dia pelo horário de São Paulo. Envie, assine a quitação e discutiremos suas férias depois. 40 minutos depois ele estava gritando. Você acha que pode se esconder do outro lado do mundo? Você é responsável por isso. Você fez um compromisso com a família. Em sua mensagem final, sua voz suavizou. Lara, sou seu irmão. Os pais de Isabela estão observando tudo. Se este fim de semana desmoronar, nunca vou me recuperar. Por favor, não faça isso comigo. Mesmo implorando, ele descrevia as consequências como algo que eu estava fazendo com ele. Encaminhei as gravações para Priya e desliguei o celular. Na manhã seguinte, participei de uma aula de culinária fora de Ubud. Quase cancelei, mas ficar sozinha com meus pensamentos parecia pior. Enquanto moíamos especiarias à mão, eu continuava estendendo a mão para o celular escondido na bolsa. O instrutor sorriu e disse: Você não pode fazer isso enquanto sua mente está em outro lugar. Ele se referia à comida, mas eu entendi. Por 2 horas, me concentrei no trabalho à minha frente. Não me senti magicamente curada. Simplesmente me senti presente. Quando voltei, Isabela havia me enviado um e-mail. Rafael diz que você concordou em fornecer R$ 150 mil e a transferência está atrasada porque você está chateada com sua posição nos assentos. Isso é correto? A equipe de contabilidade do meu pai precisa de confirmação. Priya havia me instruído a não fazer acusações desnecessárias, então respondi com cuidado. Não concordei em fornecer fundos para o casamento. Não autorizei nenhum empréstimo ou garantia para os eventos Cedro e Pedra. Meu advogado contestou documentos com meu nome. Peça a Rafael para mostrar a você a autorização original que ele afirma que assinei. Isabela não respondeu. 1 hora depois, Rafael ligou 12 vezes. Mamãe ligou 9. Papai enviou uma mensagem. Seja lá o que você disse para Isabela. Desfaça agora. Naquela noite, Mia me contatou. Vários primos haviam encaminhado prints do grupo de chat do casamento. Rafael havia mudado o cronograma, mas mantido a apresentação pública do presente. Ele planejava esclarecer a confusão sobre minha ausência e havia dito aos convidados que eu estava viajando por trabalho confidencial. Mia perguntou se eu queria parar o entregador. Eu poderia ter cancelado a entrega. A investigação continuaria em privado e Isabela receberia informações por meio de advogados. Eu poderia evitar me tornar a vilã em todas as recontagens familiares. Então Mia leu outra mensagem de Rafael. Lara entende que lealdade familiar vem antes de sentimentos pessoais. Amanhã, todos verão o quanto ela nos apoia. Ele estava usando meu silêncio como consentimento novamente. Não cancele, eu disse. Na manhã do casamento, mamãe me enviou mensagem que Rafael havia anunciado que eu estava presenteando o casal com dinheiro suficiente para a entrada de uma casa nova. Isabela me contatou novamente. Ele me mostrou um formulário de fiadora com sua assinatura. Diz que seu advogado está criando confusão porque você se arrependeu do valor. Essa assinatura é sua? Priya aprovou uma resposta direta. Não, eu não assinei isso. Isabela respondeu. Entendido. Passei o dia longe do celular. Enquanto caminhava por um terraço de arroz, percebi com que frequência eu havia tratado a ansiedade como evidência de responsabilidade. Sempre que Rafael causava uma crise, a pessoa que mais se preocupava se tornava responsável por resolvê-la. No final da tarde, entendi que a culpa nem sempre era um aviso moral. Às vezes era um hábito ensinado por pessoas que se beneficiavam da obediência. A cerimônia aconteceu enquanto eu jantava em Ubud. Não assisti à transmissão ao vivo. Segundo Mia, Rafael e Isabela trocaram votos, mas Isabela parecia tensa e deixou a sessão de fotos mais cedo. O pai dela permaneceu ao telefone durante toda a hora do coquetel. O departamento de fraudes do credor havia contatado o advogado dele naquela manhã. Rafael ainda acreditava que meu presente o salvaria. Às 20h14, pelo horário de São Paulo, a caixa de Nogueira entrou no salão de recepção. A confirmação digital do entregador foi para Priya. Rafael havia colocado um microfone ao lado da mesa de presentes. Ele fez um discurso sobre irmãos, perdão e apoio aos sonhos familiares. Disse aos convidados que, embora eu não pudesse comparecer, minha surpresa provava que eu finalmente estava pronta para seguir em frente.
Então convidou Isabela e os pais dela para ficarem ao lado dele. Eu estava dormindo quando aconteceu. Mais tarde, soube dos detalhes por testemunhas, uma gravação parcial e os voicemails de Rafael. Ele levantou a tampa, viu a gravação e sorriu. A sala aplaudiu. Abriu a pasta preta esperando um cheque. A primeira página começava: Rafael, você me deu 5 condições para participar do seu casamento. Aqui está a única condição sob a qual permanecerei parte da sua vida. Você nunca mais usará meu nome, dinheiro, assinatura, propriedade ou silêncio. Abaixo estava a declaração de roubo de identidade. O sorriso de Rafael desapareceu. Ele tentou fechar a pasta, mas Isabela viu Evento Cedro e Pedra, impresso na página seguinte. Ela estendeu a mão. Rafael puxou. O pai de Isabela perguntou o que ele estava segurando. Rafael riu nervosamente e chamou de disputa familiar privada. Então o envelope lacrado de Isabela deslizou para a mesa. Ela o pegou antes que ele pudesse impedi-la. Quando ela terminou de ler o primeiro documento, o rosto de Rafael havia ficado branco. Isabela não gritou. Isso deixou a sala ainda mais silenciosa. Ela ficou ao lado da mesa de presentes lendo a garantia falsificada, enquanto Rafael sussurrava que os documentos estavam sendo tirados de contexto. O pai de Isabela fez uma pergunta. Lara assinou isso? Rafael alegou que eu havia aprovado verbalmente tudo e agora usava uma tecnicidade para puni-lo. Isabela apontou para minha negação por escrito e perguntou por que ele havia exigido aprovação retroativa apenas dias antes. Rafael disse que eu era instável com dinheiro. Essa explicação falhou porque ele havia passado meses me apresentando como uma profissional financeira respeitada, cujo apoio provava sua credibilidade. O pai de Isabela ligou para o advogado que já havia contatado sua empresa. Rafael tentou pegar o celular de Isabela. Ela se afastou e disse para ele não tocar. Lá. Nossa mãe se aproximou da mesa e disse que irmãos frequentemente assinavam coisas um para o outro. Ela me acusou de ser vingativa porque não gostava de perder o controle. Então Isabela leu em voz alta a mensagem de Rafael ordenando que eu assinasse a quitação e transferisse R$ 150 mil antes do casamento. Rafael insistiu que a mensagem havia sido editada. O pai de Isabela mandou ele desbloquear o celular e mostrar a conversa original. Ele se recusou. Aquela recusa destruiu o que restava de sua história. A recepção não desmoronou uma explosão única. Desfez-se através de uma série de verdades que Rafael não conseguia mais controlar. O pai dela Os discursos foram cancelados. A banda parou após um set. O bolo permaneceu intocado. Rafael andava entre as mesas alegando que eu havia fabricado os documentos porque queria a propriedade da empresa dele. Infelizmente, o registro de empresas mostrava que eu nunca havia sido proprietária. Os arquivos do credor mostravam que ele havia usado documentos do antigo empréstimo do restaurante. Cada mentira criava outra pergunta. Papai ligou repetidamente. Quando acordei em Bali, tinha 41 chamadas perdidas. Seu primeiro voicemail ordenava que eu dissesse a Isabela que a caixa era uma brincadeira cruel. O segundo me acusava de destruir a reputação da família. Depois, sua raiva se tornou medo. O banco também havia contatado ele. Rafael havia listado nossos pais como investidores secundários e alegado que eles haviam prometido parte do patrimônio da casa como garantia backup. Papai lembrava de ter assinado um papel preliminar porque Rafael disse que era necessário para reservar o local. Rafael havia anexado páginas adicionais depois. Enviei uma mensagem. Fale com um advogado. Não destrua nada. Toda comunicação comigo deve passar por Priya. Na recepção, Isabela eventualmente voltou sem a aliança de casamento. Embora a cerimônia já tivesse ocorrido, ela disse a Rafael que não sairia com ele, nem continuaria o casamento até que uma investigação financeira fosse concluída. Rafael acusou a família dela de se importar apenas com dinheiro. O pai dela respondeu que o problema era fraude. Então Rafael cometeu seu pior erro. Disse que a família de Isabela poderia facilmente cobrir a dívida, e que sempre presumiu que o pai dela interviria uma vez que fossem oficialmente família. Vários convidados ouviram. Isabela perguntou se aquele havia sido o plano dele o tempo todo. É isso que famílias fazem umas pelas outras. Rafael respondeu. Era a mesma frase que nossos pais haviam usado comigo por anos. Falada diante de pessoas que ele não controlava, soou exatamente tão egoísta quanto era.
Isabela saiu com os pais antes da meia-noite. Rafael permaneceu com nossos pais e um círculo cada vez menor de parentes. O coordenador do casamento eventualmente pediu que eles saíssem depois que ele discutiu com a equipe e exigiu acesso a presentes não abertos. Ele também procurou a pulseira de safira, mas o entregador já a havia levado para o escritório de Priya. Quando retornei de Bali 12 dias depois, as consequências haviam se espalhado muito além da recepção. Isabela pediu anulação com base em fraude e deturpação. A empresa do pai dela rescindiu a posição de Rafael no desenvolvimento de negócios que ele havia recebido através do noivado. Uma revisão interna encontrou que ele havia exagerado contratos, deturpado ativos e tentado usar investimento familiar futuro como garantia. O credor congelou a conta dos eventos Cedro e Pedra, me removeu como fiadora e encaminhou a falsificação suspeita para investigadores. Priya entrou com uma ação civil para recuperar o empréstimo do restaurante, honorários advocatícios e danos relacionados ao roubo de identidade. Rafael tentou transferir o leasing do Porsche e vários ativos comerciais para um amigo, mas as transações foram facilmente rastreadas. Nossos pais inicialmente consideraram hipotecar a casa para salvá-lo. Então o advogado deles descobriu um e-mail que Rafael havia enviado ao credor. Meus pais assinam o que eu coloco na frente deles. Aquela frase finalmente os fez entender que o senso de direito dele não se limitava a mim. Rafael não via a família como pessoas, via-nos como recursos. Sua primeira mensagem direta após o casamento dizia: "Você planejou isso porque queria que Isabela me deixasse. Espero que Bali tenha valido a pena destruir seu único irmão." Encaminhei para Priya. A próxima mensagem avisava que eu me arrependeria de tê-lo humilhado. Aquilo também entrou no arquivo legal. 4 dias depois, seu tom mudou. Ele ofereceu me perdoar se eu retirasse a alegação de fraude, cancelasse a cobrança da dívida do restaurante e dissesse a Isabela que havia aprovado verbalmente a garantia. Não ofereceu pedido de desculpas nem reembolso. Uma semana depois, enviou um voicemail chorando. Disse que poderia perder o apartamento, a carreira e o casamento. Perguntou como eu podia viver comigo mesma. Ouvi uma vez, porque precisava ouvir a prova final de que ele ainda acreditava que as consequências pertenciam à pessoa que o expôs. Depois, o bloqueei. O processo legal durou quase 1 ano. Rafael eventualmente aceitou um acordo de plea envolvendo falsificação, uso fraudulento de informações de identificação e declarações falsas em uma solicitação de empréstimo. Evitou a prisão porque não tinha condenações anteriores e concordou com restituição, mas a sentença foi séria. Recebeu liberdade condicional supervisionada, serviço comunitário, aconselhamento de ética financeira e restrições que o impediam de gerenciar certos negócios ou fundos de clientes. Seu apartamento foi vendido. O Porsche desapareceu. O produto da venda reembolsou parte da linha de crédito e parte do meu empréstimo original. A anulação de Isabela foi concedida. Rafael também perdeu o círculo social que havia admirado a imagem de sucesso que ele construiu com dinheiro emprestado. Sua queda não veio de um papel mágico escondido dentro de um presente de casamento. Veio de assinaturas, extratos de conta, mensagens e escolhas que ele havia feito porque acreditava que eu permaneceria em silêncio para sempre. Fiquei em Bali durante toda a viagem. Não voltei mais cedo para gerenciar a crise, confortar meus pais ou explicar Rafael para Isabela. No início, não fazer nada parecia cruel, porque eu havia passado anos servindo como contato de emergência da família. Mas eu não estava fazendo nada. Eu havia reportado fraude, protegido minhas finanças, preservado evidências e colocado o caso nas mãos de profissionais. Simplesmente recusei resgatar a pessoa que o criou. Perto do fim da viagem, visitei um templo tranquilo com um guia que descreveu oferendas como expressões de gratidão, não pagamentos exigidos em troca de amor. Pensei em cada sacrifício que minha família havia chamado de presente. Um presente verdadeiro é livremente escolhido. Não vem através de culpa, ameaças, assinaturas falsificadas ou condições para pertencer. Rafael havia passado anos renomeando coerção como lealdade. Aceitei aquela definição porque desafiá-la parecia mais difícil do que perder dinheiro. O casamento me ensinou que pertencer comprado através do autoapagamento não é pertencer. Quando retornei a São Paulo, Mia me encontrou no aeroporto. Não houve confronto dramático. Fui para casa, desfiz as malas, voltei ao trabalho,
Me reuni com Priya e reconstruí as partes da minha vida financeira que Rafael havia invadido. A pulseira de safira permaneceu em um cofre por vários meses. Eventualmente, eu a usei para jantar no que teria sido o 95º aniversário da nossa avó. Pela primeira vez, parecia uma herança em vez de outro objeto que eu tinha que defender. Isabela me contatou após a anulação. Pediu desculpas por ter acreditado na descrição que Rafael fez de mim e agradeceu por revelar a verdade antes que ela combinasse mais de suas finanças com as dele. Eu disse que ela não me devia desculpas. Rafael havia criado histórias diferentes para pessoas diferentes, cada uma projetada para fazer questionar-lo parecer deslealdade. Não nos tornamos próximas, mas nos separamos com respeito. Meu relacionamento com nossos pais foi mais complicado. Mamãe inicialmente me pediu para retirar o processo, porque Rafael já havia perdido o suficiente. Respondi que perder benefícios obtidos através de fraude não era punição injusta. Papai pediu desculpas por me confrontar no meu apartamento, mas seu pedido de desculpas incluía explicações sobre estresse e proteção à família. Eu disse que não aceitaria um pedido de desculpas que desculpasse o mesmo comportamento que alegava lamentar. Paramos de nos falar por quase 4 meses. Durante esse tempo, nossos pais frequentaram aconselhamento. Quando finalmente nos encontramos, papai não me pediu para perdoar Rafael. Mamãe não disse que sangue era mais espesso que dinheiro. Eles admitiram que haviam me treinado para gerenciar Rafael e treinado Rafael para esperar gerenciamento. Também admitiram que me chamar de forte muitas vezes havia sido uma forma conveniente de exigir mais de mim. Não restaurei o relacionamento antigo. Estabeleci regras. Eles não podiam discutir os problemas financeiros de Rafael, entregar mensagens dele, me pressionar para reduzir a restituição, nem aparecer na minha casa sem permissão. Se violassem esses limites, eu encerraria a conversa. Mamãe chorou, mas não mudei as regras para parar as lágrimas dela. Com o tempo, ela aprendeu que limites não eram punições, eram as condições necessárias para um relacionamento que não me consumia mais. Recuperei a maior parte dos R$ 420 mil originais através da venda do apartamento, um plano de reembolso e liquidação dos ativos restantes de Rafael. Os honorários advocatícios consumiram parte, mas o dinheiro importava menos que o reconhecimento formal de que a dívida sempre havia sido real. Por anos, minha família tratou acordos escritos como obstáculos temporários que deviam desaparecer sempre que Rafael ficasse desconfortável. A sentença encerrou aquela ficção. Rafael mais tarde enviou um pedido de desculpas através do advogado dele. Disse que lamentava que a situação tivesse escalado e esperava que pudéssemos superar erros mútuos. Não respondi. Um pedido de desculpas sem responsabilidade é apenas outro pedido de acesso. Não sei se Rafael mudou depois de perder o casamento, a carreira, o apartamento e a reputação. Mudança não é algo que eu possa forçar, supervisionar ou financiar. Só sei que ele não pode mais usar minha identidade, dinheiro, herança ou silêncio para se proteger. As pessoas às vezes perguntam se me arrependo de ter enviado a caixa para a recepção. Eu me arrependo que Isabela tenha descoberto a verdade na frente dos convidados. Ela merecia privacidade, e eu disse isso a ela. Mas Rafael criou a apresentação pública porque queria aplausos por dinheiro que eu nunca prometi. Enviei a caixa para as pessoas diretamente afetadas pela enganação dele. Ele escolheu o microfone, a plateia e o momento em que a abriu. Minha vingança não foi gritar, destruir decorações, nem fazer um discurso cruel. Minha vingança foi recusar manter segredos que ameaçavam meu futuro. Foi permitir que documentos precisos falassem na sala onde Rafael planejava usar meu nome como prova de seu sucesso. Foi embarcar em um avião, enquanto ele aprendia que a irmã que ele considerava fraca havia parado de absorver suas consequências. Bali não resolveu minha vida, mas marcou o momento em que parei de perguntar se me proteger me tornava egoísta. Às vezes, a pessoa que te acusa de destruir a família está simplesmente irritada, porque você parou de manter unida uma mentira que os beneficiava. Rafael me deu 5 condições para participar do casamento dele. Eu dei a ele uma condição para permanecer na minha vida. Respeite meu nome, minha propriedade e meu direito de dizer não. Ele falhou antes mesmo do casamento começar. Por isso, enviei a verdade, parti para Bali e permiti que ele abrisse o futuro que havia construído para si mesmo. Agora quero te perguntar algo.
Se sua própria família exigisse dinheiro, silêncio e humilhação como preço de pertencimento, quantas condições você completaria antes de ir embora? Você compareceria ao casamento, confrontaria Rafael em particular ou enviaria o mesmo presente que eu enviei? Compartilhe sua resposta honesta, porque alguém lendo pode precisar de permissão para entender que dizer não é traição, e se proteger não é vingança. Às vezes é simplesmente o primeiro ato de liberdade.